bem-vindo à sua sala de aula virtual. Nessa aula, então, nós iremos falar sobre as leis de Newton, em especial as 3 leis de Newton, porém, um olhar aí para a aplicação, são as aplicações das 3 leis de Newton. Nós iremos ver nesta aula situações que demonstram como as leis são aplicadas no nosso dia a dia, com situações reais. Nós iremos, portanto, fixar esse conteúdo de leis de Newton a partir da prática, a partir das aplicações. Vale recordar que nas aulas passadas nós falamos sobre as 3 leis de Newton. Coloquei aqui a tela novamente para que vocês fizessem essa recordação das leis de Newton que foram trabalhadas nas nossas aulas aí, nas 2 aulas passadas. A primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Então foram estas as 3 leis de Newton estudadas nas nossas aulas passadas, as quais nós faremos hoje as suas aplicações em práticas do nosso cotidiano. Só lembrando que a primeira e a terceira lei de Newton foram apresentadas na primeira aula e a segunda lei de Newton foi apresentada sozinha na segunda aula sobre lei de Newton. Essa nossa terceira aula sobre lei de Newton, nós iremos falar das 3, em especial das suas aplicações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu destaquei aqui para vocês os enunciados, os postulados das leis de Newton, para que fique melhor se vale a pena ver de novo essa nossa revisão que nós estamos fazendo aqui inicialmente, antes de falarmos das partes práticas. Bom, a primeira lei de Newton, princípio da inércia, tem o seguinte postulado: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso desde que nenhuma força externa haja sobre eles. Então, a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia ou ainda princípio da inércia de Galileu, ela nos afirma que um corpo vai permanecer em repouso ou vai permanecer em seu movimento constantemente, desde que uma força externa não haja aí sobre esse corpo para tirá-lo do repouso ou tirá-lo do movimento. Então, se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, permanecer parado. Se ele está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, com a mesma velocidade e em linha reta. Porém, se uma força externa agir para parar esse corpo que está em movimento ou para retirar esse corpo do repouso e colocá-lo em movimento, aí a gente tem o princípio da inércia sendo quebrado aí, que é a quebra da inércia. Então, o princípio da inércia, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Já na segunda lei de Newton, nós vimos na nossa segunda aula, ela foi estudada sozinha, é o princípio fundamental da dinâmica. Nós vimos que a aceleração de um corpo ela está diretamente relacionada com a força que se aplica sobre este corpo e também com a massa que esse corpo tem. Então, a força resultante aí desse corpo ela é diretamente proporcional ao produto, à multiplicação da massa do corpo vezes a aceleração desse corpo. Dessa forma, nós podemos calcular 3 coisas: a força com que o corpo foi empurrado ou precisa ser empurrado, a massa que tinha esse corpo e a aceleração que esse corpo adquiriu. Então, um desses 3 valores aqui a gente pode calcular com essa fórmula.
força, massa ou aceleração. Porém, para isso, a gente precisa, se eu for calcular a força, eu vou precisar dos dois valores de massa e valores de aceleração. Se eu for calcular massa, eu preciso dos valores de força e aceleração. E se eu for calcular minha aceleração, eu também vou precisar dos valores de massa e dos valores de força. Então, o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, nós temos que o seguinte postulado: as forças atuam sempre em pares, são sempre duas aí, ó. Para toda força de ação existe uma força de reação. Então, as forças sempre vão atuar em pares, são sempre duas forças agindo juntas aí. Uma é a ação e a outra é a reação. Essas forças de ação e reação, elas têm mesmo sentido, elas têm mesma direção, corrigindo aí, elas têm mesma direção, têm mesmo módulo, que é o mesmo valor, mas têm sentidos contrários. Então, só o sentido é que vai ser contrário, mas a direção e o módulo, o valor numérico dela aí, vai ser sempre o mesmo. Então, ação e reação, toda ação equivale a uma reação, e essas forças são pares, são duplas, vai ter sempre a mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários. Então tá aqui, essa daqui é uma revisão sobre as três leis de Newton, que a gente já havia visto nas aulas aí separadamente, e na aula de hoje nós iremos fazer, portanto, a aplicação das três leis. Iremos, portanto, entender como as três leis são aplicadas no nosso dia a dia. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um cavalo que freia bruscamente, estava em movimento com ali uma pessoa acima, né, uma pessoa cavalgando, e ele freia bruscamente. Bom, esse movimento de repulsão aí que o cavalo ocasiona na pessoa no rapaz que o cavalgava, ele é fruto de uma das leis de Newton. Vocês conseguem me identificar qual lei de Newton explicaria esse movimento? Explicaria essa situação? Ele estava em movimento e quando o cavalo para, a pessoa continua em movimento, continua se movimentando. Vocês seriam capazes de identificar qual seria essa lei de Newton que essa situação representa? Bom, se você falou a inércia, primeira lei de Newton, você acertou. Esse é um exemplo que expressa o princípio da inércia. Então, o cavalo e o rapaz aqui, que o cavalgava, estavam em movimento, e quando o cavalo freia, a tendência do corpo desse rapaz é permanecer em movimento, e por isso ele é arremessado aí para frente. Enquanto o cavalo para, ele é arremessado, porque o seu corpo tende a permanecer em movimento. Então, esse é o princípio da inércia. Aqui nós temos outro exemplo, uma bola que é atingida aqui no rosto desse senhor. Bom, percebam que a gente tem um par de forças aqui, né? E essa em verde é a força da bola no rosto, e essa que é isso? Rosa, laranja, rosa lilás, né? Eu acho que é um lilás. Essa força em lilás é a força do rosto na bola. Então nós temos duas forças aqui, força da bola no rosto e a força do rosto na bola. Vocês seriam capazes de identificar qual das três leis de Newton essa situação está representando? Bem, se você respondeu a terceira lei de Newton, ação e reação, você está certo. Nós temos aqui, portanto, um par de forças. Força do rosto sobre a bola e força da bola sobre o rosto. Elas têm mesma direção, aqui ó, percebam que é a mesma direção, tem mesma intensidade, mas sentidos diferentes. Uma está aqui orientada para cima e a outra está orientada para baixo. Percebam que mesma direção, mesmo módulo, mas de sentidos diferentes. Esse é um exemplo da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Trouxe aqui para vocês dois exemplos que falam de um mesmo conteúdo, com uma mesma explicação. Nós temos nessa primeira imagem um banco de veículo que não é equipado com esse encosto aqui para a cabeça. No segundo exemplo, o banco do veículo é acoplado aqui com esse encosto.
Isso é o equipamento de segurança. Observem vocês que essa situação que está acontecendo aqui é de uma arrancada brusca. Então, o veículo estava em repouso e acelerou bruscamente. Bom, esse de alaranjado aqui é a situação do repouso e esse de amarelo é a situação do movimento que ele após a arrancada brusca. Então, perceba que quando ele arranca bruscamente, o corpo aqui, o pescoço da pessoa, a cabeça da pessoa é arremessada para trás. Quando não há o encosto, ele movimenta aqui, olha, em um ângulo de 120 graus. Quando há o encosto, ele movimenta com um ângulo apenas de 30 graus. Então, esse excesso de inclinação aqui do pescoço pode provocar um dano sério aqui para a coluna. Por essa razão, esse encosto ele é um item obrigatório, um item de segurança. Vocês seriam capazes de me explicar qual das 3 leis de Newton explica melhor essa imagem, esse exemplo demonstrado nessa tela? Bem, se você falou que é o princípio da inércia, você acertou. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, quando ele movimenta, quando esse carro arranca bruscamente, a tendência desse corpo é permanecer na posição em que ele estava. Por isso, ele é arremessado para trás. Ele fica na posição em que ele estava. A tendência dele é permanecer em repouso. Portanto, primeira lei de Newton. Nesse exemplo, nós temos aqui uma nadadora e ela se impulsiona para conseguir ter impulso aí no seu nado. Bem, percebam que quando ela empurra a parede, existe uma força de sentido contrário, que é da parede nos pés dela. Então, pés na parede, força dos pés na parede e força da parede nos pés. Percebam vocês que esse daqui é um par de forças, um par de ação e reação. Portanto, esse aqui é um exemplo da terceira lei de Newton, ação e reação. E esse exemplo? Bom, nós temos aqui um carrinho e uma criança em cima do carrinho e um cachorro que vai puxar esse carrinho. Olha essa brincadeira aí. Bom, quando o cachorro acelera bruscamente aqui, fazendo com que o carrinho se mova, a criança que está aqui ela é meio que arremessada para trás, inclusive aqui o boné dele acaba caindo. A tendência dele de permanecer na posição em que ele estava. Então, vocês conseguem identificar qual das 3 leis de Newton explica melhor esse exemplo? Se você falou princípio da inércia, primeira lei de Newton, você acertou. É exatamente ela. E esse clássico exemplo do ônibus. Quem nunca passou por essa situação no ônibus, né, gente? Então, quando aqui, ó, o ônibus estava em movimento e um passageiro aqui, um pedestre aqui faz sinal no ponto na parada de ônibus e o ônibus freia bruscamente. Os passageiros de dentro do ônibus são arremessados para frente. Mas por que são arremessados para frente? Ora, o ônibus estava em movimento e esses passageiros estavam dentro do ônibus, logo também estavam em movimento. A tendência do corpo deles, a tendência desses corpos é permanecer em movimento, de acordo com a primeira lei de Newton, com o princípio da inércia. Então, mesmo que o motorista freie, a tendência do corpo é continuar em movimento. É por isso que eles têm a sensação de serem arremessados para frente, por causa do princípio da inércia, por causa da necessidade de permanecer, da tendência em permanecer em movimento. Primeira lei de Newton, portanto. E esse exemplo aqui, gente? Bom, percebam que a gente tem aqui uma pessoa tentando empurrar um carro, aplicando uma força aqui, ó, F, sobre esse carro, tentando movê-lo. Ele causa uma aceleração, representada por essa seta aqui menor, em preto, a aceleração A. Porém, quando uma outra pessoa ajuda a empurrar esse veículo, percebam que a força aumenta e a aceleração também aumenta. Então, a força foi maior, logo a aceleração foi maior. Quando entra uma terceira pessoa para ajudar, a força aumenta mais ainda e a aceleração aumenta também mais ainda. Vocês conseguiriam me identificar qual é a lei de Newton? Qual das 3 leis de Newton esse exemplo ilustra? Se você respondeu que é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, você acertou. É ela mesmo. E aqui nós temos uma cena forte, um boxeador recebendo aí um soco. E eu gostaria de perguntar para vocês, que lei de Newton pode estar relacionada a esse exemplo aí? Bom, muito parecido com aquele caso da bola que nós vimos anteriormente.
Nesse caso, a gente poderia dizer que não só o boxeador está levando um soco, mas que também essa luva aí, essa mão, está levando uma carada, né, desse boxeador. Ele está batendo com a cara na mão do outro. Por causa que, de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação equivale a uma reação. Então, nesse momento, tanto a luva, tanto a mão aqui, ó, exerce uma força sobre o rosto, como também o rosto exerce uma força sobre essa mão. E essa força é de mesmo módulo, de mesma direção, porém de sentidos contrários. Portanto, esse é um exemplo da terceira lei de Newton. Coloquei aqui para vocês mais um exemplo com o uso de cinto de segurança. Os cintos de segurança são os itens obrigatórios nos nossos veículos. É um item de segurança obrigatório e nos ajuda a diminuir aí a gravidez do acidente quando ocorre. Bom, como ele funciona? Quando o carro está acelerando, quando o objeto, o móvel está acelerando, nós somos arremessados para trás e aí ficamos suspensos, ficamos presos aqui, mantidos na cadeira. Porém, quando ele freia, quando ele está freando bruscamente, nós somos arremessados para frente, na tentativa de permanecer em movimento. O cinto de segurança, portanto, nos protege para que nós não saiamos voando por aí por esse veículo. É o que acontece com quem não usa o cinto de segurança. Nos acidentes, por exemplo, são arremessados do veículo. Porém, quem está com o cinto de segurança permanece ali e os danos são muito menor. Isso acontece de acordo com a primeira lei de Newton, com o princípio da inércia. Um corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento, e esse objeto aqui, esse cinto de segurança, acaba freando, diminuindo aí esse impacto, esse movimento de arremesso que a pessoa sofre ao sofrer esse impacto, esse dano. E aqui vai ficar a nossa tarefa, a recomendação da aula de hoje. A recomendação dessa tarefa é que vocês façam a leitura das páginas 2 e 3 do livro didático de vocês, módulo 2, que fala sobre as leis de Newton. Bom, com a leitura desse texto, vocês ficarão mais aptos para resolver as nossas atividades que nós faremos na nossa aula presencial e também na nossa prova presencial. Portanto, é importante que vocês se dediquem na leitura desses textos da página 2 e 3 do módulo 3 do livro didático, módulo 2 do livro didático de vocês.